Graça e paz, amados varões da PG18, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando prosseguimento na nossa leitura do Novo Testamento, hoje vamos ler o capítulo 16 do livro de Mateus. E o capítulo 16 nos fala o seguinte, versículo 1. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus respondeu: vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas o ensino dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à cidade de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você tem, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Bom, desculpa, gente, faltou um trecho. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas obras. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Que
Que capítulo forte, né, meus queridos varões? Esse capítulo 16 aqui do livro de Mateus nos ensina muita coisa, né? Desde quando os fariseus pediram um sinal para Jesus, né? E Jesus se negou a dar esse sinal e disse que o único sinal que eles teriam seria o do profeta Jonas, né? E também Jesus falou, né? Prediz sobre sua morte, como que ia ser, que ele ia ressuscitar no terceiro dia, né? Mais tarde eu vou gravar para vocês um dos capítulos que eu acho mais bonito, que fala da transfiguração de Jesus, que é o capítulo 17 do livro de Mateus. Meus queridos varões, fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os seus planos, os planos do seu coração, se tornem realidade. Em nome de Jesus. Graça e paz.